Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco trazendo mais uma videoaula para o projeto EducaPE. E essa aula, galera, é para você que é do 8º ano aí da rede estadual, beleza? Um grande abraço a todos vocês. O tema da aula, galera, é medidas de tendência central. Vamos lá para o conteúdo? Bom, na nossa primeira tela aqui, o que vem a ser medidas de tendência central? São formas de caracterizar, analisar e chegar a conclusões a respeito de um conjunto de dados numéricos. Isso mesmo, a gente vai analisar um conjunto de números, beleza? São as formas mais simples, estatisticamente falando. Além das medidas de tendência central, a gente tem as medidas de dispersão, que elas trabalham esses dados numéricos de uma outra forma. Mas isso aí vai ser um conteúdo para uma próxima aula, beleza? Bom, quais são essas medidas de tendência central, professor? São três, todas elas iniciando com a letra M. Tem essa curiosidade aí. A gente tem a moda, a gente tem a média e a gente tem a mediana. Vamos lá conhecer cada uma delas? Então, na nossa tela aqui, antes de a gente conhecer, a gente precisa lembrar um conceito simples, galera, que vocês vão precisar dele para trabalhar com algumas dessas medidas aqui, com as medidas de dispersão também, tá? Esse conceito aqui, galera, é o conceito de rol. O que vem a ser um rol? Rol é uma lista de dados numéricos ordenados de forma crescente ou decrescente. Ou seja, você recebe um conjunto de números embaralhados em seus valores. Então, o que é que você vai fazer com esse conjunto de números? Você vai arrumá-los de forma que pode ser crescente ou decrescente. Normalmente, a gente faz essa ordenação na forma crescente, ou seja, do menor para o maior, beleza? Vamos analisar um probleminha para a gente ver como é que a gente faz isso, tá? Os dados abaixo referem-se ao número de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios do bairro A de uma determinada cidade. Aqui, galera, olha o que a gente tem. A gente tem tipo uma tabela com esses quantitativos. Cada númerozinho desse aí é a quantidade de moradores que residem em um dos domicílios desse bairro. E são 35 domicílios. Se você olhar nessas linhas e colunas, você vai perceber que existem 7 colunas e existem 5 linhas. Então, 7 vezes 5 é igual a 35. Então, a gente tem aí 35 dados numéricos, beleza? Vamos construir o rol dos dados acima? Então, vamos lá. Identificando os valores que aparecem. Eu trouxe os dados aqui para a gente poder observar os valores. Então, vamos identificar os valores que aparecem. Quais são esses valores? Aparece o número 1, aparece o número 2, o número 3, o 4, o 5, o 6 e o 9. Onde foi que o senhor viu isso, professor? No conjunto de dados que está aí. Se você observar, são esses os valores que aparecem. E observe que eu já fiz o quê? Eu já coloquei esses valores na ordem crescente, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, qual a quantidade de cada um desses valores que aparece aí? Quando a gente vai buscar essas informações nessa tabelinha, pode procurar aí que você vai encontrar. O número 1 vai aparecer 2 vezes, o número 2 vai aparecer 5 vezes, o número 3, 6 vezes, o número 4, 9 vezes, o número 5, 11 vezes e o número 6 e 9 aparece apenas uma vez. Então veja aí que você tem um que é campeão, né? Que é o número 5, que aparece a maior quantidade de vezes. Quando você fizer essa ordenação, que você identificar a quantidade de vezes que aparece cada dado numérico, é importante você conferir se a soma dessas quantidades de vezes vai bater com o total de dados, tá? E às vezes a gente passa meio despercebido na hora de identificar aquele número e a gente faz uma contagem errada. Mas se você somar esses valores que tem aqui, 2 mais 5 mais 6 mais 9 mais 11 mais 1, você vai chegar exatamente aos 35 que tem nessa tabelinha aí, beleza? Isso quer dizer que as quantidades de cada um dos dados numéricos que apareceu, a gente colocou aí de forma correta, beleza? Agora vamos lá escrever o nosso rol. Eu trouxe aqui para o canto, nessa próxima tela, aquele resuminho, tá certo? Onde a gente colocou todos os dados que aparecem e as quantidades. Então, olha o que a gente vai fazer. Para escrevermos essa amostra em forma de rol, a gente vai ordená-los, ou seja, eu vou começar pelo número 1. Quantas vezes o número 1 apareceu? O número 1 apareceu 2 vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Escrever esse 1 2 vezes, está aí. 1, 2 vezes. Beleza? Repita esse processo para todos os outros.
O número 2 aparece quantas vezes? 5 vezes. Então você escreve o número 2 5 vezes e assim por diante com todos os demais. O 3 aparece 6 vezes, o 4 aparece 9 vezes, o 5 aparece 11 vezes, são tanto 5 que ele saiu de uma linha para outra. E o número 6 e 9 que aparecem uma única vez cada um. Então observe agora que aqueles 35 números, eles estão ordenados do maior para o maior, e não apenas ordenados, eles estão escritos também na quantidade em que aparecem. Então essa nova lista, essa nova ordenação que a gente acabou de fazer é chamada de rol. Tranquilo, gente? Bom, desta maneira o nosso rol está pronto e a gente vai poder partir agora realmente para ver o que são essas medidas de tendência central e como a gente chega a cada uma delas, tá? Repetindo, quem são? Moda, média e mediana. Só que para a gente chegar nelas, umas a gente vai apenas encontrar. Isso mesmo, a gente vai olhar e vai perceber. No máximo calcular fazendo uma operação bastante simples que vocês vão tirar de letra e vocês vão fazer tranquilamente, tenho certeza disso. Bom, então vamos lá. A primeira delas, qual é que a gente vai aprender agora, pessoal? O que é moda? Quando a gente escuta moda por aí, você diz assim, uma certa marca de roupa está na moda, um certo equipamento de som está na moda. O que é que significa isso? Significa que você está vendo muito isso por aí. É o que você mais vê por aí, principalmente uma roupa, né? Tal tênis está na moda. Então, quando você vai às ruas, está todo mundo usando aquele tênis. Então, para a matemática, como é que a gente traz essa ideia? Vamos, a partir do nosso rol, entender isso aí de forma fácil. Olha lá, aquela lista com todos os dados numéricos que aparecem e do lado as quantidades. Eu falei que um deles era o campeão, foi aquele que mais apareceu. E quem foi esse campeão? Foi o 5. O número 5 foi o que mais apareceu. Então, como moda é o número que mais aparece em um conjunto de dados, então nós já temos a nossa moda aí. Nesse conjunto de dados, neste rol que a gente organizou, o número 5 é a moda. Beleza? Por que ele foi a moda? Porque foi o número que mais apareceu. Tranquilo? Bom, vamos lá para a próxima tela aqui ver o que é a média. A média, pessoal, é a soma de todos os números de uma lista dividida pela quantidade de números que foi somada. Por exemplo, quando você chega no final do ano, que você quer a sua média anual para saber se você passou, o que é que você faz? Você soma as notas dos 4 bimestres e divide essa soma por quanto? Por 4, porque foram 4 bimestres. Isso é exatamente o conceito de média. Neste caso, a média aritmética simples, tá? Mas nós vamos ver aqui um caso para cada um. Então vamos lá, trazendo esse primeiro probleminha aqui. O grupo de estudo de Cauã é formado por ele e mais 4 amigos. As notas que eles obtiveram numa avaliação de matemática foram 6,5, 7, 7,5, 9,5 e 9,5. Ou seja, Cauã e os 4 amigos dele tiraram essas notas aí. Aí olha o que é que o problema está pedindo. Qual foi a média de matemática do grupo? Então, beleza, o que é que a gente vai fazer? Somar todas as notas, somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Quantos membros existem no grupo? 5. Então, como é que vai ser aqui? Vamos somar todas as notas. 6,5 mais 7, mais 7,5 mais 9,5 mais 9,5, dividido por 5, porque foram 5 notas. Fazendo essa soma, a gente chega em 40. E aí, 40 dividido por 5 é igual a quanto? 5 vezes 8 é 40. Então, 40 dividido por 5 é igual a 8. Ou seja, a média do grupo de Cauã aí é 8. Como eu já falei, esse tipo de média ele é chamado de média aritmética simples, tá? A média aritmética simples ela implica em fazer apenas isso. Somar todos os valores e dividir pela quantidade. Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo de média aqui. Calcule a média dos dados utilizados na montagem do rol. Vamos lá então. Vou trazer aqui para a gente a lista, né? Onde a gente tem todos os dados numéricos daquele rol e as quantidades de vezes em que eles aparecem. Então, vê como é simples, galera, fazer isso aqui. Eu vou montar o nosso cálculo aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada dado numérico pela quantidade de vezes que ele apareceu. Nesse caso, essa quantidade de vezes é chamada de peso, tá? Então, por exemplo, o número 5, que foi a moda, a gente viu nas telas anteriores aí. O número 5 tem peso 11. Por quê? Porque ele aparece 11 vezes e assim por diante para todos os outros.
O número 1 tem peso 2, o número 2 tem peso 5 e assim por diante, como vocês podem acompanhar na tabelinha aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar cada número pelo seu peso. Olha como está lá em cima. 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 9, mais 5 vezes 11, mais 6 vezes 1, mais 9 vezes 1. Ou seja, cada valor multiplicado pelo seu peso. Então, agora a gente tem multiplicações e adições. Então, primeiramente, a gente tem que fazer as multiplicações, beleza? Vamos lá, ó, com calma. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 9 é 36. 5 vezes 11 é 55. 6 vezes 1 é 6. E 9 vezes 1 é 9. Observe que o denominador, galera, é 35, tá? A gente tem que dividir isso aí pela soma dos pesos. E o que é que me dá a soma dos pesos? Me dá exatamente a quantidade total de dados. Você lembra, né, que no nosso RO a gente ficou com 35 dados numéricos. Então, beleza, todos os resultados aí embaixo. Ó, 2 mais 10 mais 18 mais 36 mais 55, mais 6, mais 9, dividido por 35. A soma dos termos que estão em cima é 136. E 136 dividido por 5. Beleza, galera? Então a gente observa que houve uma diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Na média aritmética simples, cada dado numérico aparece uma única vez. E na média aritmética ponderada, cada dado tem uma quantidade de vezes diferente que ele aparece. Tranquilo? Então, esse tipo de média, como a gente acabou de ver, é chamada de média aritmética ponderada. Tranquilo, galera? Bom, agora a gente vai para a mediana. No caso da mediana, a gente também tem duas situações, tá? Quais são essas situações? A primeira é a seguinte: quando a quantidade de dados numéricos é ímpar, ou seja, te dão para você trabalhar uma quantidade de números que quando você conta essa quantidade, você percebe que é uma quantidade ímpar. Beleza, o que fazer? Neste caso, a mediana será o número que fica no centro do conjunto. Vamos explicar isso um pouco melhor através desse exemplo aqui. Ó. Na sequência de dados numéricos formada pelos números 7, 8, 3, 5, 9, 5, 3, 3, 5, 7 e 9, determine a mediana. Vamos ler de novo os números. 7, 8, 3, 5, 9, 5, 3, 3, 5, 7 e 9. Bastante número, beleza. Vamos fazer o que agora? Ordenar, montar o nosso rol. Lembra aí como é que a gente faz o rol? A gente põe os dados numéricos na ordem preferencialmente crescente. Então vamos lá, colocando esses números na ordem crescente, ó, o número 3 apareceu 3 vezes, então 3, 3, 3. O número 5 também apareceu 3 vezes, então 5, 5 e 5. O número 7 duas vezes, 7 e 7. O número 8 apenas uma vez e o número 9 duas. Então nós temos o nosso rol. Mas se a gente for contar, galera, a gente vai perceber que existem 11 dados numéricos aí. Isso mesmo, 11 dados. Então olha o que a gente faz. Ó. A gente vai separar o grupo aqui, ó, 11 dados, 11 valores. Então a gente tem aquele número que fica no centro, tá certo? Exatamente no centro. Com 5 números para um lado e 5 números para o outro. 5 mais 5, 10, com o termo central, que está aí, total de 11 termos. Pois é, quando isso acontecer, esse termo central aqui, que está representado pelo número 5, vai ser a nossa mediana. Tranquilo? É aquele caso que eu falei. Em alguns exemplos, a gente não vai precisar fazer conta nenhuma. A gente vai apenas observar. E nesse caso, com a quantidade ímpar, é só isso que você tem que fazer. Localiza o termo central. O termo central vai ser a nossa mediana, beleza? Mas nós temos um segundo caso, que é quando a quantidade de dados for uma quantidade par. A mediana será quem? Ela será a média aritmética simples dos dois dados que estão no centro dessa sequência. No nosso exemplo aqui agora, a gente tem 5, 2, 2, 3, 6, 5, 3, 3, 6 e 5. Então, a primeira providência é a mesma, tá? A gente vai montar o rol. Vamos fazer isso ó, com calma, devagar. Ó. O número 2 aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, tá lá, 2, 2.
O número 3 aparece 3 vezes, então tá lá 3, 3 e 3. O número 5 também aparece outras 3 vezes. Então temos lá o 5, 5, 5 e finalizando o 6 que aparece 2 vezes. Se você contar, você vai perceber que existem 10 termos aí. Então olha o que acontece. Quando a gente tenta separar esse grupo de 10 termos ao meio, o que acontece é que lá no meio a gente não vai ter um valor numérico. A gente vai ficar com 5 dados para um lado e 5 dados para o outro. E aí? Agora a gente não tem aquele termo central para chamar de mediana, mas segundo a orientação que tem aí em cima escrito, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 2 termos que estão mais ao centro. Quem são esses 2 termos? O 3 e o 5. E vamos fazer o que com esses 2 números? Segundo diz a dica aí também, vamos calcular a média aritmética simples, ou seja, somar esses 2 valores e dividir por 2. 3 mais 5 é igual a 8 e 8 dividido por 2 é igual a 4. Neste caso, neste rol aí, a gente tem a nossa mediana como sendo o número 4. Tranquilo, pessoal? Bom, então acho que agora chegou o momento da gente se despedir. Espero que vocês tenham curtido essa nossa aula. Vocês puderam ver como é fácil, né? Mas fica a dica, não deixa de visitar as redes sociais do Tio Chico, beleza? Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo.